Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. E para darmos início de hoje, da nossa lição, gostaria de convidar você para orar comigo. Senhor nosso Deus, que estás nos céus, pedimos a tua bênção ao abrir a tua palavra, Senhor, que possamos aprender dela. São bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, né? Hoje o tema da lição é aos mais pequeninos irmãos. Hoje, durante toda essa semana, nós vamos trabalhar esse assunto. Hoje com a introdução, né, da nova lição, a lição número 7, que se inicia hoje, e vamos caminhando até quinta-feira com todos os temas aqui. Vamos lá. Domingo, vida e ministério de Jesus. Segunda-feira, provisão de Deus para os pobres. Vamos falar um pouquinho sobre o jovem rico, também sobre Zaqueu e também sobre Jó na parte de quinta-feira, né? Então, peço a você que nos acompanhe durante toda essa semana para que a gente possa vir compreender e analisar todos esses tópicos aqui da lição, para que a gente possa aplicar na nossa vida, porque Deus está nos chamando para participar do reino dele. E o reino dele não é só para mim, tem muitas pessoas que precisam ainda ouvir e precisam também ser ajudadas, né, a chegar ao entendimento da palavra de Deus. Então, cabe a mim e a você fazer esse trabalho que Deus tanto nos pede, né? Vamos lá, então? Para iniciarmos o tema de hoje, vamos lá. O texto-chave é: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. É o convite que Deus está fazendo para você e para mim. Ele já preparou, ele tem um lugar preparado para mim desde a fundação do mundo. Ele não está falando... Se ele preparou, é porque não é neste mundo, não é? Ele não está oferecendo para nós somente algo neste mundo. Ele está oferecendo algo no mundo por vir, né? O mundo perfeito que ele vai reconstruir para que todos nós possamos viver nele. Esse mundo aqui já foi degradado pelo pecado. Então Deus já tinha um plano, né, além deste mundo, para que eu e você possamos viver nele com a completa harmonia que Deus preparou para nós. Não é verdade? Vamos lá. A Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, né? A Bíblia relata muitas vezes, os escritores da Bíblia falam muitas vezes, né? Jesus se referiu a esses como meus pequeninos irmãos, né? Está lá em Mateus 25, versículo 40. Os estrangeiros dos tempos bíblicos eram indivíduos que tinham que deixar sua terra natal, talvez por causa de guerra ou até mesmo fome. Então as pessoas saíam e isso não mudou desde aquele tempo, não mudou ainda hoje, né? Em nossos dias, milhões de refugiados que se tornam necessitados por causa de circunstâncias parecidas daquela época, com guerra, fome, né? Escolheram muitos vir para o nosso país, o Brasil, né? Nossos antepassados também vieram de outros locais, né? Vieram de Portugal ou vieram de países aqui na nossa vizinhança da Europa, vieram para cá, alemães, portugueses, vieram para o Brasil também, colonizaram o Brasil no seu início, né? E isso não mudou em uma parte do mundo, pessoas vêm e vão, né? E no Brasil, nós temos ultimamente muitas pessoas vindo por necessidade, né? Como na Venezuela, como no Afeganistão, pessoas do Afeganistão, chegam aqui refugiados de guerras, inclusive no Afeganistão e na Venezuela, devido à fome, às necessidades que estão enfrentando. Muitos bolivianos também vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E essas pessoas vêm aqui buscar acolhimento, aconchego no Brasil, né? E famílias inteiras, né? Nós temos relatos aí de 2021 de famílias inteiras que estavam no aeroporto de Guarulhos, né? Que vieram do Afegão. Se não fossem sociedades ali, ajudar essas pessoas, a orientar essas pessoas a falar o nosso idioma, um pouco da nossa cultura, eles ficaram presos, eles não tinham para onde ir. Então, alguma sociedade civil
civis deram abrigo para essas pessoas, levaram alimentação, ajudaram eles nas suas necessidades mais básicas, né? Então, essa sociedade civil está muito envolvida pessoas das igrejas que ajudaram essas pessoas, ok? Então, Deus está pedindo aos meus pequeninos que a gente, de uma maneira assim, toda especial, que nós voltamos os nossos olhos a essas pessoas que vêm de outros locais. Não somente aquelas pessoas que já estão aqui que nós, que somos nossos compatriotas, mas também temos que olhar por essas pessoas que vêm, que largam tudo para estar aqui com a gente, né? Bom, e muitas das vezes essas pessoas enfrentam dificuldades que não é só mais as básicas, mas as dificuldades de pessoas aproveitadoras, né? Que querem se aproveitar delas. Quantas vezes a gente não ouve falar aí de pessoas que trabalho escravo, né? As pessoas vão lá, pegam essas pessoas no aeroporto, nas rodoviárias e levam para locais para trabalhar como escravos. Como escravos. Ainda existe isso. Que coisa terrível. E Deus vai cobrar tudo isso. Esteja certo disso, Deus vai cobrar tudo isso, né? A Bíblia fala para nós que órfãos e crianças que perderam os pais devido a guerras, ou acidente, ou até mesmo doenças, né? A Bíblia nos fala isso, que nós temos que acolher essas pessoas. As viúvas são aquelas que perderam seus cônjuges, né? Seus esposos, e também, às vezes, perderam até seus filhos, e muitas das vezes elas estão ainda com seus filhos, passando por necessidade, até fome, para não deixar os seus filhos sofrerem. E nós temos que acolher essas pessoas. Nós estamos aqui para isso. Eu e você que temos condição, que estamos numa melhor situação, nós temos que dividir o nosso pão para com aqueles que necessitam, né? Hoje no Brasil estamos vivendo uma grande tragédia humanitária. Uma grande tragédia. Tribos indígenas, né? Lá morrendo de desnutrição, fome. Dentro do nosso país, povos nossos morrendo de fome, não somente lá os indígenas, mas no norte e nordeste, devido à seca. E lá nessas tribos indígenas são devidas a pessoas gananciosas que estão lá devastando a área indígena, que não se preocupam com nada, vão lá derrubando árvore, fazendo crateras, abrindo buraco, contaminando o solo com mercúrio. Eu e você estamos aqui para ajudar essas pessoas. Se eu não posso estar lá, eu tenho que ter recurso financeiro, a pegar um órgão da igreja mesmo, destinar ajuda para essas pessoas. E a igreja tem condições de fazer isso. A sua igreja, a minha igreja, tem condições de fazer esse tipo de coisa. Unir forças através de recursos, ou até mesmo do serviço braçal. Se puder ajudar essas pessoas lá no local, ajudar essas pessoas a sair dessa situação tão deplorável. E além disso também, as pessoas contaminando as pessoas com doença, ainda aliciando essas pessoas. Nossa, como é terrível o ser humano em busca de muito dinheiro, em busca do dinheiro, acaba subjugando as pessoas mais humildes e mais pobres. Então, gente, meus irmãos e meus amigos, nós temos que procurar meios para ajudar as pessoas. A gente não pode fechar os olhos. A gente não pode olhar por outro lado nesse momento. Nós temos que procurar ver o que eu posso fazer, porque é isso que Deus está te pedindo. Nesta semana veremos por que somos gestores dos negócios de Deus aqui na Terra, né? Porque a lição, ela vem com o tema para esse trimestre: administradores fiéis à espera do mestre. Essa lição, ela não está falando só de dízimo e oferta que nós temos que fazer. Nós temos que nos ofertarmos, nós temos que nos preocupar, nós temos que ser uma bênção, uma oferta de paz, de conforto àqueles que estão em necessidade. Ajudar o necessitado não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Ide. É isso que Jesus está pedindo a mim e a você.
Que Deus te abençoe e peço que você continue comigo durante toda essa semana, hein? Olha, e não esqueça de nos ajudar aí, se inscrevendo no nosso canal, né? Dando o seu like, é muito importante isso pra gente, tá? E também ativando o sininho, compartilhe os nossos vídeos, ajude-nos a ter, a ficar mais, como é que se diz que eu posso falar para você, a nos motivar a continuar esse trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família.